Glória a Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Sou feliz com Jesus porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E o motivo de nós estarmos aqui é porque a misericórdia dele nos alcançou mais uma vez. Meus irmãos, abra as vossas Bíblias, lá em Mateus, no capítulo de número 3. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor, agradecer aos pastores dessa igreja pela confiança, pastor Cleito, pastor Jonathan, pastor Betuel. Muito honrado de poder compartilhar a palavra de Deus essa noite. Quantos acharam a palavra de Deus? Mateus, capítulo de número 1, capítulo de número 3, versículo de número 1. Vamos fazer menção de 2 versículos apenas. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Assente-se adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou em meu entendimento. Quero ser boca de Deus essa noite. Espero poder transmitir tudo aquilo que o Espírito Santo falará comigo essa tarde. A palavra, ora em apreço, é acerca do profeta João Batista. A Bíblia vai dizer que João Batista, primo de Jesus Cristo, é o precursor do ministério de Jesus. João Batista é figura crucial no Novo Testamento, porque ele é um profeta que se levanta para abrir o caminho para o nosso mestre. Jesus Cristo vai dizer no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, que não nasceu, nem vai nascer nenhum profeta maior do que João. Alguns livros apócrifos vão dizer que o maior profeta já nascido de mulher nesta terra é João Batista. João Batista, ele fica conhecido por batizar no Rio Jordão. Batista, esse cognome, é porque ele batizava junto ao Rio Jordão. E a Bíblia vai retratar João Batista como a voz que clama no deserto. Isaías capítulo de número 40, o profeta messiânico vai dizer que vai vir uma voz que clama do deserto, preparando o caminho para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Malaquias no capítulo de número 3 também vai dizer que virá um, nascido de mulher, preparar o caminho para o nosso mestre. Para a gente poder entender o texto, precisamos voltar um pouquinho para saber quem é João Batista, o que João Batista representa na história de Israel e por que João Batista é tão importante. Quando pulamos para o evangelho que Lucas escreve, a Bíblia vai dizer que existia um sacerdote por nome de Zacarias e ele era casado com Isabel. E a Bíblia diz que esse casal era irrepreensível diante do Senhor, porém esse casal não tinha filhos. A Bíblia vai dizer que Zacarias ele é escolhido para servir no templo. Lá em Lucas, no capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que Zacarias ele é chamado para servir no templo. E quando nós lemos a história, quando nós lemos Lucas, nós vamos ver que Deus não trabalha com coincidência. Deus não trabalha com sorte. A Bíblia vai dizer que Zacarias ele é escolhido para levar a oração do povo até Deus. Quando nós lemos 1 Crônicas, lá no capítulo de número 24, nós vamos ver que tem 1000 sacerdotes por turno. E por que é que Zacarias, justamente Zacarias, foi escolhido? E aqui eu abro o primeiro parênteses, eu já tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a vida de alguém aqui. A Bíblia vai dizer que o meu Deus e o seu Deus, ele não trabalha com coincidência. O nosso Deus, quando ele faz uma promessa, ele cumpre essa promessa. E a promessa na vida de Zacarias é que ele iria gerar. A promessa na vida de Zacarias é que eles iriam ter filhos. Lá em Números 23, versículo 19, a palavra de Deus diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. João era a promessa de Deus na vida de Zacarias. E a Bíblia vai dizer que do lado direito de Zacarias aparece um anjo, Gabriel, o mensageiro, e diz: olha João, olha Zacarias, a tua oração foi ouvida. Porém, eu disse isso aqui na oração passada, o que me chama a atenção é que Zacarias não estava orando para si.
Zacarias estava levando a oração do povo até Deus. Ele é sacerdote. Nós aprendemos lá em Levítico que o sacerdote, ele é o representante de Deus nessa terra. Ele pega aquilo que Deus traz, ele pega a oração do povo e leva até Deus. Contrapartida, o profeta, ele pega a mensagem de Deus e entrega para o povo. João Batista não está ali pedindo nada para si. João Batista está trabalhando para o Senhor nesta hora. E a Bíblia vai dizer, olha, a tua oração foi ouvida. E aqui eu abro um parênteses essa noite para dizer que quando nós fazemos para outro, quando nós apresentamos a vida de outros, o céu se encarrega de fazer por nós. De repente você entrou aqui nessa noite pedindo algo para alguém da sua família. De repente você entrou aqui hoje pedindo a salvação para a tua casa, para alguém que se desviou dos caminhos do Senhor. E eu tenho uma palavra dos céus para liberar sobre a sua vida. Enquanto nós fazemos pela vida de alguém, o céu se abre para nós essa noite. Enquanto nós apresentamos a vida de alguém em oração, o Senhor começa a fazer por nós. A Bíblia vai dizer que Jó está caído. Jó perdeu tudo. Jó precisava de um favor. A Bíblia vai dizer que Jó se veste, se rasga de pano de saco. Jó estava enfrentando uma das situações mais dolorosas da vida dele. Aí a Bíblia vai dizer lá em Jó 42, versículo de número 10, que o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos teus amigos. Enquanto nós oramos por alguém, enquanto nós apresentamos alguém, o céu se encarrega de fazer por nós. E Zacarias está ali levando a oração do povo, está trabalhando para o Senhor. O anjo aparece até ele, diz a ele que a oração dele foi ouvida, ele vai ter um filho. A promessa vai se concretizar, porque com Deus é assim. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Aí a Bíblia vai dizer que João Batista vai crescer, João Batista vai aparecer, vai surgir. No capítulo de número 3 do evangelho que escrevera Mateus, naqueles dias apareceu, surgiu João Batista. Que dias eram esses? A Bíblia não diz se era um dia de domingo, um dia de segunda, a Bíblia não diz. Mas o que eu aprendo com a palavra de Deus essa noite é que tem dias que Deus escolhe para marcar o nosso ministério. Eu não sei se o Senhor te fez uma promessa e ainda não chegou, mas eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a tua vida. Ei, vai chegar o dia, porque aquilo que Deus prometeu Ele vai fazer. Eu não sei se é hoje ou se é amanhã, mas nós iremos cantar. Ei, foi naquele dia que o Senhor entregou a promessa que Ele fez para mim. Foi naquele dia que o Senhor me entregou aquilo que Ele prometeu. Vai chegar esse dia na minha e na sua vida. Aí a Bíblia vai dizer que ele aparece pregando aonde? Tem alguém comigo? Ele aparece pregando no deserto. Deserto é lugar que ninguém quer estar. Se eu perguntasse para alguém aqui, alguém quer estar no deserto? Levanta a mão, só quem quer estar no deserto. Deserto é lugar impróprio, é lugar que não produz. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel é levado para o deserto. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 8, a Bíblia vai dizer que Deus leva o povo para o deserto para provar aquele povo, para mostrar para aquele povo que eles precisavam ser dependentes de Deus. E deserto é um lugar que eu não quero estar. Deserto é lugar impróprio, é lugar quente. A ciência vai dizer que durante o dia no deserto chega a 50 graus. E durante a noite no deserto chega a menos 0 grau. Deserto não tem água, deserto não tem alimento. Só que João Batista está pregando no deserto. Aí eu fui procurar o que é deserto. E lendo a palavra de Deus, eu descobri que deserto em hebraico quer dizer midbar, quer dizer falar. Falar. Aí eu entendi que quando Deus nos leva para o deserto é porque Deus quer falar conosco. Quando Deus nos leva para o deserto é porque Deus quer tratar conosco. Quando Deus nos leva para o deserto é para mostrar que nós precisamos ser dependentes dEle, que não é com a força do meu braço. Aí transliterado do hebraico é midbar, quer dizer falar. Porque Deus leva nós para o deserto para falar. E tem momento que Deus quer ter um particular conosco. Só que deserto, eu aprendo na palavra de Deus que não é lugar para morrer. Deserto não é lugar para crente morrer, não. Eu vou usar um pedaço da fala aqui do trecho que o irmão Nando cantou. Deserto, a gente entra no deserto para
para poder aprender a ser dependente de Deus. Nós entramos no deserto para poder aprender a ser dependente de Deus. E se tem uma coisa que João Batista entendia, era de deserto. Coloca por gentileza Lucas capítulo de número 1 e o versículo de número 80. A palavra de Deus vai dizer: e o menino crescia e se fortalecia no deserto da Judeia até os dias de se mostrar para Israel. Deserto é lugar de crescimento, deserto é lugar de aprendizado. Eu não sei, de repente você entrou aqui essa noite, está passando por algum deserto, mas eu tenho uma palavra de Deus e eu vou liberar sobre a sua vida, só você que crê. Ei, você não vai morrer no deserto, você não vai parar no deserto. Deserto não é para morrer, é para aprender. Deserto não é para morrer, é para podermos aprender a ser dependentes de Deus. Danilo, mas eu estou no meio do deserto. Levanta a tua mão e dá glória a Deus, porque o deserto vai chegar no fim. Danilo, eu ainda não passei pelo deserto. Me permita, você ainda vai passar. Mas eu queria receber uma palavra. Mas a Bíblia diz que quando Deus quer falar, quando Deus quer tratar, quando Deus quer nos ensinar a ser dependente dEle, aí Ele nos leva para o deserto. Sabe por quê? Eu vou usar o trecho que o cantor usou aqui essa noite. Deserto para quem depende de Deus não é para passar fome, é para comer maná que desce do céu. Deserto para aquele que depende de Deus não é para morrer de sede, é para beber, é para tocar na rocha e fazer a água sair da rocha. Deserto para quem depende de Deus não é para morrer no mar, não. Deus vai abrir o mar para você passar. Então levanta a tua mão, dá glória a Deus, porque esse deserto vai passar. Tem horas que a gente vai para o deserto e a gente pergunta: Deus, o que eu fiz? Por que eu estou passando por esse deserto? Eu aprendi que muitas vezes é Deus levando nós para o deserto. Mateus capítulo de número 4, a Bíblia diz: e o Senhor Jesus foi levado em espírito ao deserto. Deus nos leva ao deserto. E muitas vezes Deus nos leva para o deserto para tratar, e a gente pergunta: Deus, o que eu estou fazendo? O diabo está furioso comigo. E a gente ainda atribui muita coisa que acontece na nossa vida ao diabo. Só que a Bíblia me ensina que é no deserto que o Senhor nos forja. É no deserto que nós fortalecemos. É no deserto que o Senhor molda o nosso caráter. E a Bíblia vai dizer que Ele está pregando no deserto. Só que eu aprendo que o deserto ele é lugar de providência. No deserto, a Bíblia vai dizer que Deus faz os maiores milagres. É no deserto que Deus abre o mar, é no deserto que Deus manda codornizes, é no deserto que Deus opera os maiores milagres. É no deserto que o Senhor opera. Eu não sei se você está no deserto e se você está precisando de um milagre. Eu tenho uma palavra de Deus e eu quero liberar sobre a sua vida essa noite. De repente para você parece impossível o deserto que você está vivendo e o milagre que você precisa. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 7 diz que para Deus nada é impossível. É no deserto que Deus opera maiores milagres. Aí João Batista está pregando no deserto. E aí eu lendo a palavra e eu me pergunto: por que no deserto? Quem é que quer ir para o deserto? Se João aparece pregando no deserto, eu vou fazer uma pergunta e vocês me perguntam por quê. Vocês querem saber por que João aparece pregando no deserto? Eu só falo se todo mundo perguntar. Vocês querem saber por que João aparece pregando no deserto? É porque tem alguém que precisa ouvir a mensagem de João. João está pregando no deserto porque tem alguém lá que precisa ouvir a mensagem de João. Capítulo de número 2, João está pregando uma mensagem forte. João está pregando arrependimento. João, em determinado momento da pregação, vai dizer assim: raça de víbora. Se o pastor está aqui pregando aqui em cima e fala para mim: Danilo, deixa de ser cobra, no outro dia eu saio da igreja brabo. Só que João está pregando uma palavra que não massageia ego. João está pregando arrependimento. João está pregando uma palavra dura. E tem gente vindo ouvir a palavra de João. E a Bíblia vai dizer que o que faz o povo ir até João não é a aparência. João não era bonito. Se você ler a palavra de Deus, capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que João vestia aquilo que judeu nenhum vestia.
João comia aquilo que judeu normal não comia. Ele não era famoso. João, ele prega uma palavra dura. E a palavra de Deus vai dizer que, se nos dias atuais, quero conjecturar se a gente vê um crente como João, ou se nós nos comportamos como João, indo na contramão do mundo, não ouvindo o que o mundo ouve, não comendo o que o mundo come, muita gente vai virar para nós e vai dizer assim: lá vai o crente quadrado. João Batista era chamado de crente quadrado. Só que eu tenho uma palavra de Deus e eu quero liberar sobre a vida dessa igreja essa noite. Eu prefiro ser chamado de crente quadrado do que ir rolando para o inferno. E se for para andar na contramão do mundo para poder ir para o céu, eu vou. Se for para pregar, para entrar no céu, eu vou. Porque a palavra diz que João andava como judeu nenhum andava. João está pregando. A palavra não é boa, a palavra não massageia o ego. Só que o povo está indo ter com João. E eu me pergunto o que é que João tem para o povo ir ouvir João. Lucas, capítulo de número 3. Se você puder colocar por gentileza, versículo de número 1. A Bíblia vai dizer que agora, no ano 15 do império de Tibério César, aí ele vai citar que Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, irmão Filipe tetrarca da Itureia. Pode passar, versículo de número 2. Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra a João, filho de Zacarias. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que tem 2 sumos sacerdotes exercendo um papel, e a lei mosaica vai dizer que só tem que ter um. Aqui tem corrupção no templo. A palavra foi lá nesses lugares e não achou lugar. A palavra foi lá na vida de João Batista e achou lugar. Por quê? Porque João Batista tinha compromisso com a palavra. É a palavra que transforma. É a palavra de Deus que faz com que o homem se arrependa verdadeiramente. Aí João Batista está pregando a palavra. E a Bíblia vai dizer que a palavra não era boa, a palavra não era macia, não massageava ego. E aí o povo vai até João ter com ele, porque lendo a palavra de Deus eu aprendo que João tinha compromisso com a palavra. E a palavra de Deus é a única coisa capaz de transformar o homem. A palavra de Deus é a única coisa capaz de libertar o homem. A palavra de Deus é a única coisa capaz de tirar alguém lá do centro espírita e trazer para pregar a palavra dele. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. Te provo na Bíblia. Gênesis, capítulo de número 1. A Bíblia vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era vazia e sem forma. Assim era eu lá no mundo, não tinha nada, era vazio, sem forma. Só que aí a Bíblia vai dizer: haja luz, e houve luz. Sabe o que é isso? Esse haja é a palavra de Deus agindo. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder para transformar, para curar. Se eu fosse você, eu já levantava a tua mão, já dava glória a Deus, porque a palavra vai colocar aquilo que está fora do lugar, no lugar. É a palavra que levanta, é a palavra que abate, é a palavra que dá vida, é a palavra que transforma, é a palavra que muda. E João Batista tinha esse compromisso com a palavra. O que te trouxe aqui essa noite não foi simplesmente você vir sair da tua casa, não. É porque aqui na igreja Adjan tem palavra. E se tem uma coisa que é capaz de transformar a mente do homem, é a palavra de Deus. E lendo, a gente aprende que a única coisa que segura, que muda e que transforma o homem é a palavra. Não é entretenimento, não é... é a palavra de Deus. Hoje o pastor Cleiton pregou aqui na escola dominical, nos ensinou. E ele leu João, o Evangelho de João, capítulo de número 1. E ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas através dele. E esse verbo no original é palavra. É a palavra
que transforma, é a palavra que muda. Mateus capítulo de número 24 e o versículo de número 35, a Bíblia vai dizer: passarão céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. Tempos vão e tempos vêm, mas a palavra de Deus não muda. Entra moda e sai moda, mas a palavra de Deus não muda. Entra governo e sai governo, mas a palavra de Deus não muda. A igreja que é firmada na palavra, ela não cai. E eu tenho certeza que eu estou pregando para alguém aqui que está firmado na palavra. Eu tenho certeza que eu estou pregando para uma geração que ama a palavra. Crente que tem palavra, crente que anda com palavra não cai facilmente. Crente que ama a palavra não dá brecha para o diabo agir. Paulo escrevendo a Tito: quando o diabo vir, você esteja preparado, firmado na palavra, para o diabo não achar nenhuma acusação contra ti. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos transforma. Jesus vai dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra. E é essa palavra que eu quero liberar sobre a sua vida essa noite. Aquilo que está fora do lugar, a palavra de Deus vai colocar no lugar. Porque a palavra, ela vai aonde muitas vezes o homem não vai. A palavra de Deus, ela chega aonde o homem não está disposto a ir. Danilo, mas o meu problema não é geográfico, o meu problema é espiritual. Só que a palavra de Deus vai lá, e eu te provo. Hebreus capítulo de número 12, capítulo de número 4, versículo de número 12. Aonde a mão do homem não pode ir, a palavra de Deus vai. A Bíblia vai dizer que, fugiu o versículo, me ajuda? Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. E ela vai até as juntas e medulas. Ela vai até aonde a mão do médico não vai. Ela vai até aonde o psicólogo não consegue ir. Ela vai aonde o juiz não consegue determinar uma causa possível. Ei, a palavra de Deus vai lá e ela transforma. A palavra de Deus vai lá e ela muda. Porque a palavra de Deus tem poder. Está fora do seu alcance, mas a palavra de Deus vai lá. É por isso que Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8, vai dizer: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Para quê? Para fazer tudo conforme está escrito, e então prosperará os teus caminhos. Quer ser próspero? Palavra. Quer ser forte? Palavra. E aí João Batista está pregando a palavra. João Batista, versículo de número 2, do capítulo de número 3 do Evangelho de Mateus, qual é a mensagem? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E a mensagem de João Batista é simples: arrependimento. Do grego metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de posição. Porque a primeira coisa que a palavra de Deus gera na vida de alguém é arrependimento. Mudança de mente, mudança de atitude, mudança de direção, mudança de posicionamento. A primeira coisa que a palavra de Deus gera no ambiente é arrependimento. A palavra de Deus, ela gera avivamento, gera. Tem um pregador que diz que melhor do que cair na igreja é eu estar de pé amanhã lá fora dela. A palavra de Deus gera arrependimento. E a palavra de Deus está gerando transformação aqui nessa noite. A palavra de Deus vai alcançar aquele que você já apresentou. A palavra de Deus vai lá na boca de fumo, no centro espírita. Vai aonde você não quer ir, não pode ir, não consegue ir. A palavra de Deus vai lá. Aí a Bíblia vai dizer que ele está pregando: arrependei-vos. Mudem o posicionamento. Mudem a direção. E aí a Bíblia vai dizer lá em Marcos que os sacerdotes vão
são enviados para questionar João. João, quem és tu? Por acaso tu é Cristo? Aí João vai dizer, não, mas eu vim preparar o caminho para ele. E por acaso tu é Elias? Não, mas é o mesmo Espírito. Ele vai ser questionado por esses sacerdotes. E a Bíblia vai dizer, no versículo de número 7, se você ler depois com atenção, e aí a Bíblia vai continuar dizendo acerca desse acontecimento. E enquanto João Batista está pregando, está batizando, a Bíblia vai dizer, versículo de número 13, do capítulo 3 que nós lemos, vão questionar a João Batista, o que é que você tem a dizer de você mesmo? Aí ele vai dizer, eu sou a voz do que clama no deserto. Perceba que tem uma preposição aqui, do. A junção da preposição de mais o artigo definido o, de alguém. O que João Batista está nos ensinando é que essa voz não é dele. A mensagem é de Deus, ele é só instrumento. Sabe o que é isso? Sabe o que João Batista me ensina? Não sou eu que faço. Não sou eu que opero. Quem faz é Deus, se ele quiser fazer. Porque tem crente lá fora, nessa igreja, não, eu sei, que diz que se ele não fizer, o culto não acontece. Se ele não pregar, o fogo não cai. Se ele não cantar, ninguém é batizado. Lá fora tem esse tipo de crente, que é egocentrista. Que é eu faço. Aí João Batista vai dizer, eu sou a voz do que clama. Quem faz é ele, quem opera é ele, aqui é tudo dele. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele quiser batizar, ele batiza. Porque quem faz é ele, o poder é dele, é tudo dele. Eu sou apenas o pincel, o artista é ele. Aí ele vai ensinar, olha, eu sou a voz do que clama no deserto. E enquanto ele está pregando, enquanto João Batista está, no versículo de número 13, a Bíblia vai dizer, então vem Jesus, da Galiléia até o Jordão, para ser batizado por João. E lendo a Bíblia de forma cronológica, em ordem cronológica, nós vamos ver que enquanto João Batista está pregando, Jesus Cristo vem andando. O grande, o poderoso, o eterno, ele vem andando para ser batizado por João. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus vem para ser batizado por João. João Batista, olha, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus precisava ser batizado, não ou não? Não. Jesus não tinha pecado. Só que a Bíblia diz que Jesus vem para ser batizado por João. Aí João titubeia e fala, eu que careço ser batizado por ti. Ele vai dizer em alguns versículos anteriores que ele não é digno nem de desamarrar as correias da sandália do mestre. Aí Jesus vem, João Batista, eu careço ser batizado por ti. João Batista fala, não Jesus, eu que careço ser batizado por ti. Aí Jesus fala para ele, olha, deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos. Versículo de número 15. Deixe assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E aqui eu aprendo algo esplêndido da parte de Deus. Deus, ele nunca vai quebrar princípios. Deus, ele quebra protocolo para nos abençoar. Mas princípios é inegociável. Deus não quebra princípios. Como assim, Danilo? Jesus Cristo é a autoridade espiritual. Mas antes dele assumir essa autoridade espiritual, ele precisa ser batizado. E ele se submete a uma autoridade espiritual. Danilo, o que é isso? A Bíblia está me ensinando que para eu ter sucesso na vida, para eu prosperar, para eu ser alguém grande, eu preciso estar debaixo de uma autoridade espiritual. Aqui na terra. Quem é essa autoridade espiritual? 4 pessoas responderam. Nós precisamos estar debaixo dessa autoridade espiritual. Quer ter sucesso? Esteja debaixo da autoridade espiritual do teu pastor. Quer ser próspero?
Esteja debaixo da autoridade espiritual do teu pastor. Quer vencer na vida? Esteja debaixo da autoridade espiritual do teu pastor. Por quê, Danilo? Porque quando eu honro, reconheço e me submeto a essa autoridade, olha o que a Bíblia vai dizer. E Jesus sendo batizado, eis que o céu se abre para quem está debaixo de autoridade espiritual. Quando você está debaixo de autoridade espiritual, não tem oração que não é respondida. Os céus está aberto. E eu quero profetizar sobre a sua vida essa noite. Ei, os céus já estão abertos sobre a sua vida. O céu se abriu. Ei, fala com Ele, pede para Ele, agradece a Ele, clame a Ele, porque os céus estão abertos essa noite sobre a vida daquele que teme, sobre a vida daquele que está debaixo de uma autoridade espiritual. Caminho para o final, eu quero te convidar a se colocar de pé. Primeira recompensa: céus abertos. Porque quem está debaixo de autoridade espiritual, o céu se abre. Segunda recompensa, a Bíblia vai dizer que, no mesmo versículo, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Quem está debaixo da autoridade espiritual vive a manifestação do Espírito. João Batista prega, João Batista exorta, João Batista ensina. E a maior lição que nós aprendemos essa noite é que, se quisermos alcançar sucesso nessa vida, se quisermos galgar coisas grandes, precisamos estar debaixo de uma autoridade espiritual, nos submetendo, reconhecendo que o Senhor Jesus preparou alguém para cuidar de nós aqui nessa terra. Todas as cartas escritas ao seu respeito, a primeira pessoa que lê é o nosso pastor. João vai trazer uma grande lição, que quando nós estamos firmados na palavra, quando nós estamos alimentados da palavra, nós estamos firmados na palavra, nós vamos alcançar sucesso. Eu quero orar com você. Soberano Deus, querido e eterno Pai, sou grato a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me conceder essa noite, Pai. Que possamos sair daqui transformados, Pai, pelo poder da Tua palavra. Que a Tua palavra nessa noite, Senhor, venha gerar arrependimento, mudança, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, nesta noite venha curar, Pai querido, santo, amado e fiel, almas cansadas, Senhor. Que a Tua palavra venha gerar transformação. Que possamos sair daqui, Pai, não como nós entramos, mas transformados pelo poder da Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra transforma, Pai. Pai, te pedimos, Senhor, aonde o som desse microfone chegar, Pai, que a Tua palavra, Pai, visite corações essa noite. Que a Tua palavra, Senhor, gere mudança, Pai, em nós. Que possamos, Senhor, ser fortalecidos pelo poder da Tua palavra, Pai. E que possamos, Senhor, estarmos enraizados, Pai, na Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade.